Bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Alanka Nasser, consultora de estilo, idealizadora e professora do Profissão Estilo e do Varejo Estilo. E a gente está aqui hoje para tirar dúvidas sobre como coordenar estampa e textura. Estampa, vocês já devem ter visto por aí, existem umas regrinhas fáceis, mas que ainda assim geram dúvidas. E textura, né? Como é que eu faço para misturar textura e não ficar esquisito? Como é que eu sei que uma textura combina com a outra textura? Bom, vamos começar então pelas estampas. Eu tô aqui já toda fazendo um mix de estampas para mostrar para vocês como fazer, como escolher a primeira estampa, a estampa mais fácil para você coordenar no teu armário ou no armário da sua cliente, que são as listras. As listras é uma estampa super clássica, é uma estampa que está aí há muito tempo. Por que é clássica? Porque ela perdurou, né, ao longo dos anos e ela é fácil de misturar com as outras. Ela tem um estilo navy, que é esse estilo de marinheiro, que é também super clássico, começou lá um tempão, em 1900 e pouco, e enfim, é fácil de combinar. Vamos falar sobre as listras. Por que ela é tão fácil assim? Porque ela é uma estampa que ela não interfere muito na outra. Ela é uma estampa por ter linhas retas também, ela é mais fácil de combinar com outras que não tenham linhas tão retas. Ficou confuso isso? Eu vou repetir então. Por que acontece isso? O nosso olhar, ele está acostumado a procurar tudo que seja estável. Então, as linhas, a gente olha para a linha do Equador, né? A linha do horizonte, desculpa, a linha do Equador também existe, mas quando a gente está contemplativo, a gente olha para a linha do horizonte. Isso dá uma calma, isso deixa o nosso olhar estável. Acontece as mesmas coisas com a linha, essa linha aqui. Então, é uma estampa fácil de combinar, é uma estampa clássica, tá? Para começar, então, você pode falar com a sua cliente, se ela quer começar a testar esse mix de estampas, começar com as listras. As listras combinam com poá, combinam com floral, combinam com uma estampa mais, até outra geométrica, né, com xadrez, combina com uma mais abstrata, que são aquelas assim que não tem uma forma muito definida, como essa Sharp aqui. Ela é ótima. A cor mais clássica é o preto e branco. Com o preto e branco, aliás, normalmente acontece com a roupa, né? A pessoa quando tem dúvida de qual, por exemplo, laranja. Ai, qual cor eu vou misturar com essa cor? Ou vai no preto ou vai no branco, sabe que não vai errar, né? Mas a gente sabe que existe uma infinidade de cores aí. Eu já tem um vídeo aqui sobre o círculo cromático, ensinando como usar, que você pode então misturar o laranja com o roxo, fica super bonito, com o amarelo, faz uma harmonia aí análoga, com o roxo seria uma complementar. Enfim, isso é outro papo, vai lá procurar esse vídeo se você tem dúvida sobre o círculo cromático. Em se tratando de estampas, o preto e branco também ele é mais fácil de coordenar. Então, com o preto e branco, a minha aqui é branco e marinho, que também é super clássico. Você consegue misturar qualquer outra cor. Então, pegou uma camiseta preto e branco, você vai misturar com qualquer cor na parte de baixo. Também pode ser qualquer cor de estampa. É claro que assim, a minha é azul marinho com branca, eu peguei aqui uma estampa que tem azul marinho também. Se ela tivesse branca, ficaria toda mais combinandinho. Não precisa ser assim tão combinandinho. Mas é legal que tenha uma cor que faça um link com a outra, para não ficar meio esquisito. Nesse caso aqui, eu poderia estar também com uma saia verde, por exemplo, que faz uma coordenação bonita com o azul. Então, até para coordenar a estampa, o círculo cromático te ajuda. Mas para facilitar, repete uma cor que tenha na sua estampa principal, na outra complementar, tá? Na sua segunda estampa. Então, vamos começar pensando assim, você começa com uma estampa, elege uma estampa que você quer usar. Eu quero usar essa camisa listrada. O que eu vou coordenar com ela? Posso coordenar uma cor lisa, eu posso coordenar uma cor que tem o mesmo fundo do que o meu, então aqui eu estou com uma cor branca, eu posso coordenar, imagina que essa almofada aqui seja uma saia, tá? Então, ela tem um fundo branco, eu poderia colocar aqui, olha como fica interessante. Se fosse uma saia, também funcionaria. Primeiro porque tem azul e segundo porque tem o mesmo fundo branco. Se fosse o contrário, se fosse um marinho aqui, se esse fundo fosse marinho, também coordenaria muito bem. Então,
pensar na cor que tem, repetir as cores, pensar no fundo, né, que também é uma repetição de cor, mas assim, um fundo escuro com um outro fundo escuro funciona. Então aqui, se fosse uma saia, lindo. Só que eu estou usando esse Sharp. Outra dica para você começar a eleger, né, a tua peça principal, começar com um acessório. Então eu quero usar essa camisa. Eu posso pensar primeiro na cor e eu posso pensar em qual volume que eu quero fazer esse mix de estampas. Quanto mais estampas a gente colocar no visual, maior ele vai ficar, né? Estampa, cor ocupa espaço, estampa ocupa espaço, modelagem ocupa espaço. Então, aonde você quer mostrar? Aonde você quer ampliar? Nesse lugar você vai botar a estampa maior, porque, né, vai aumentar. Estou com uma camisa aqui que tem uma listra mais ou menos grossa. Imagina se isso aqui fosse uma camisa, olha, seria muito maior, né? Ocuparia quase toda a estampa da minha camisa. Se isso aqui fosse uma camisa, olha aqui, ela fica muito menorzinha, ocupa menos espaço e essa aqui também é mais escura. Então você vai pensar aonde você quer colocar a tua estampa, tá? Porque ela vai ocupar um espaço. Se você não quiser chamar tanta atenção para esse mix de estampa, você vai colocar em um acessório, como eu fiz aqui. Eu coloquei o Mi Sharp e pronto. Tá? Eu fiz um mix de estampa, para baixo pode estar liso, para baixo pode ter uma outra estampa, poderia até ser isso aqui como uma saia, mas aí você tem que estar muito confortável de chamar essa atenção e de comunicar essa criatividade, que a gente sabe que quanto mais cor, quanto mais elementos você coloca no seu visual, mais atenção você chama e mais criativa, mais comunicativa você fica do que se você colocar uma roupa que não tenha interferência nenhuma, que seja mais minimalista, né? Então, cor com cor, cor, menos cor, né? Corzão com corzão, intensidade com intensidade, uau! Menos cor, mais pastel, mais retraído. Vamos voltar aqui para o nosso mix de estampa. Listra, então, combina com floral, combina com poá, combina com abstrato. Você quer fazer mais uma mistura, quer colocar duas cores assim diferentes, digamos assim, pensa que no círculo cromático, tá? Então, digamos que eu quero colocar na parte de baixo uma saia xadrez verde, combina, se tiver a ver com seu estilo, combina. Pensa na proporção pensa nas cores, as cores se complementam. O azul com o verde combina muito bem, fica uma harmonia bonita, então pode ser que isso funcione. Tá? Então pensar em blocos de cores, pensar em que cor tem aqui e qual cor tem aqui. Isso eu estou falando para duas cores, gente. Se você pegar uma estampa muito colorida e colocar com uma outra muito colorida em cima, ela tem que estar coordenada direitinho, porque senão vai virar o Agostinho Carrara da Grande Família, não sei se todo mundo aqui conhece, que ele colocava assim 3 estampas sempre, era o blazer, a camisa, a calça, tá? Ali até às vezes estava vendo um episódio recente não, estava vendo um episódio antigo recentemente, que ele estava com a calça, com a camisa e com o blazer xadrez, mas eram todos nos tons de marrom e bege, em tamanhos diferentes. Tava over? Tava, mas até que não tava tão esquisito em termos assim técnicos da consultoria de estilo. A modelagem era modelagem antiga, então não era nada fashionista, tá? Mas não estava errado em termos de coordenação de cores. Então você tem que ter cuidado com isso. Se você for usar duas estamponas muito diferentes, se fosse essa almofada com uma outra estampona de flor, uma outra floral, elas tinham que ser parecidas assim. Tá? As cores. O que você tem que pensar então? Além do tamanho, né, do corporal que você vai ocupar, você pode pensar em misturar 2 tipos de estampas. Uma estampa grandona com uma menor, então que elas tenham escalas diferentes para ficar harmonioso. Pode ser também as duas grandonas, se elas estiverem coordenadas, aí você vai ocupar um espaço maior. E podem ser 2 pequenininhas. Tá? Pensando sempre na regrinha das cores para não ficar esquisito. Uma outra combinação que dá muito certo é fazer o oposto. Então, se eu estou com uma listra branco com marinho aqui, eu colocar uma saia marinho com branco. Fazer como se fosse
o negativo de uma foto. Sabe quando você tira uma foto negativa? Tem vários filtros aí que tem isso hoje em dia. Que você vê o seu rosto ao contrário. Seria mais ou menos isso. Você fazer uma combinação de estampas, aí elas têm que ser iguais, né? Então, lista com lista, poá com poá, floral com floral, mas que ela seja o oposto da outra. Isso também funciona bem. Tá, entendi as estampas. Mas e a textura? Como é que funciona? Eu gosto de pensar em textura como sendo uma estampa. Vou tirar isso aqui porque tá calor. Então, eu gosto de pensar em textura como sendo uma estampa. Então, se eu tenho uma estampa, uma bolsa croco, né, que é crocodilo, é uma estampa ali, tem uma cor. A diferença é que você vai adicionar ali um relevo ainda, né? Então, o que fica bem com uma coisa que já tem relevo e já tem cor? Você pode ir para o lado de um liso, porque se você colocar uma outra textura ali, que seria uma outra estampa, por mais que ela seja também, ou de repente um outro croco, se tiver brilho também, isso vai ficar grande. Ah, não funciona? Pode funcionar, você pode imaginar, seja com um macacão, né, digamos. Você está com uma saia crocodilo, você quer colocar uma camisa crocodilo, vai ficar ruim? Não, né, mas você tem que estar muito bem ali, imaginando como se fosse uma estampa, que ela tenha a mesma proporção, que ela tenha uma coordenação de cores bacana, ou uma que tenha brilho, outra que não tenha brilho para ficar mais harmônico, ou um liso com essa estampa aí, com essa textura. Lembrando que onde tem textura tem volume, tá? Então tem umas perguntas assim, couro com seda funciona? Funciona super, aliás, tem um estilo aí dos estilos universais que adora essa combinação, uma combinação super sofisticada. Linho funciona com lese? Pode ser que funcione, são dois estilos bem rústicos, né? Aí você tem que pensar em qual linho, qual é a trama desse linho que você vai usar. É uma trama mais aberta, é uma trama mais levinha? Tem que pensar também aí no peso. Uma trama leve fica bacana com uma trama pesada. Então, assim, um linho fica legal com o couro, porque o couro é pesadão, ele quebra um pouco essa fragilidade do linho, se for a intenção da imagem que você quer passar. Então é isso, é pensar em textura como sendo uma estampa e perceber se ela tem a mesma, se elas têm ligação, se elas conversam entre si. Se ficar esquisito, gente, eu sempre falo o seguinte: a gente tem um espelho em casa, a gente tem um senso crítico, tem umas pessoas que não têm, tudo bem. Mas colocou, tá esquisito, tá muito, tira uma parte, coloca um liso, aí você não vai errar. E se você quer começar a se aventurar por isso, comece por um acessório. Porque se você se sentiu mal, se achou que está muito ao longo do dia, você pode simplesmente tirar aquilo. Do que estar com o look inteiro, né? Camisa e calça, ou camisa e saia, o dia inteiro tendo que segurar aquele look, se isso não faz parte do seu estilo pessoal ou da sua cliente. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas orientações. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Se você tiver dica também no que você quer que eu fale por aqui, eu adoro receber dicas, me ajuda muito a criar conteúdos novos para vocês. Um beijo!